Uma criança de apenas 7 meses de vida morreu por falta de informação, falta de médico e também, é claro, a demora no atendimento. Essa criança, que tem 7 meses, Maxwell, passou por 6 hospitais em quase uma semana e acabou morrendo na última manhã depois de fazer uma cirurgia. Teve 2 paradas cardíacas e acabou não resistindo. Também a falta de um aparelho, um broncoscópio, que somente um médico em toda a cidade tem. Ele que está viajando para outro país não pôde fornecer o aparelho para retirar este objeto estranho. A criança teve que passar por uma cirurgia, mas estava muito fraca, pois não conseguiu se alimentar durante todos esses dias. Nós conversamos com um dos familiares que contou a aflição e toda a correria em vários hospitais da cidade, que infelizmente resultou na morte de uma criança. A criança ela passou mal na quinta-feira. Hoje, depois de quase uma semana, infelizmente, veio a morte dessa criança. O que aconteceu de errado? Isso, a criança estava no hotelzinho, né, que a mãe teve que colocá-lo no hotelzinho para trabalhar. E lá ele acabou engolindo um objeto, um pedaço de PVC, e quando a responsável lá viu, ele já estava roxinho, boca espumando, nariz espumando sem ar. Foi quando ela, na tentativa de reanimá-lo, colocou o dedinho na garganta dele, e aí ele voltou a chorar e foi levado para a policlínica. Aí da policlínica para frente começou toda a via sacra na cidade toda. Foi para o pronto-socorro da policlínica. No pronto-socorro ele fez um novo raio-x, onde verificou que havia um objeto, porque isso não tinha sido detectado ainda na policlínica. Aí do pronto-socorro o médico encaminhou para ir para a Fêmea. Na Fêmea não tinha ninguém para poder fazer cirurgia, para poder atendê-lo, pediu para ir para o Jardim Cuiabá. No Jardim Cuiabá, a pediatra conseguiu ligar para vários médicos, mas nenhum fazia cirurgia em criança, nenhum era especialista em criança. O único que tinha o aparelho, que era o broncoscópio, para poder fazer em criança, que eles tinha médicos que tinham, mas tinha adulto. Era para criança só o Dr. Arlan, só que ele estava de férias e estava fora do Brasil, não tinha como atender. Aí depois de várias ligações para vários médicos, ninguém conseguia atender. O doutor Vinícius faria, mas não tinha um aparelho para poder fazer. Isso foi se passando os dias? Isso tudo na quinta-feira ainda. A gente tentando achar alguém para poder já fazer. Aí depois do Jardim Cuiabá, por volta de umas 8 horas, ligamos no São Mateus e informaram que lá tinha esse aparelho. Aí nós transferimos ele do Jardim Cuiabá, foi para o São Mateus, para o pronto atendimento. Aí aguardando pronto atendimento, foi atendido pela pediatra, aí teve que fazer um novo raio-x, a pediatra pediu um novo raio-x, só que não quis interná-lo, porque a gente estava com medo, porque ele estava sem comer desde as 3 horas da tarde, né? E ele já estava fraquinho, chorando. Aí ele fez novo raio-x, aí a médica ainda não quis internar, não sabe, nem ela ao menos não sabia também o que fazer com ele, porque não tinha médico, não conseguia ninguém para fazer. Vocês já tinham rodado a cidade toda? A cidade toda, e nesse horário, isso já era umas 10 horas da noite. Aí fizemos, aí ela falou, vamos aguardar o resultado da tomografia. Fizemos o exame de tomografia, esperamos mais de 1 hora para ver o resultado da tomografia. Aí que ela resolveu, não, vamos internar. Como foi a situação da morte da criança? Como essa notícia chegou até vocês? Aí, iniciou no São Mateus, que foi transferido só na Santa Casa, que conseguiram o médico. Agora, ele foi muito atencioso, fez a cirurgia na criança, o único médico que conseguimos para fazer a cirurgia. Ele ficou internado, estava na UTI. Aí, ontem, segunda-feira, eles tiraram o aparelho dele para ver como ele reagiria, porque os batimentos estavam tudo ok, tudo certinho. Só que aí essa madrugada eles não sabem dizer certo o que aconteceu, mas até agora o que a gente sabe é que teve uma parada cardíaca. Enfim, teve uma morte, isso é um fato. Quem é o responsável? Como a família vai agir agora? Porque infelizmente essa criança, um bebê, ele morreu. Nós estamos agora vou verificar com a mãe, com os pais, para ver qual a atitude que nós vamos tomar agora em relação à responsabilidade de cada um, o atendimento que assim, foi péssimo. A Unimed nesse horário, dessa vez, não resolveu, porque não adiantou ter o plano de saúde e não tem médico para atender na cidade. A cidade toda não tinha um médico para atender uma criança, fazer uma cirurgia, que a gente achou que era uma coisa, era simples e acabou levando a criança à morte. A Polícia Civil já esteve presente no local, aqui no Hospital Santa Casa, e seguiu para o hotelzinho que fica na região do Parque Cuiabá. O nome do hotelzinho é Cantinho da Mamãe. É claro que não existem culpados ainda, Maxwell, mas como a criança
deu início a toda essa correria, esse atendimento ali mesmo no hotelzinho, quando uma funcionária reanimou a criança que estava desmaiada. A polícia teve que ir até o local para fazer a perícia, fazer perguntas e conversar principalmente com os responsáveis por todas as crianças que ficam naquele local. As investigações devem dar prosseguimento junto à DHPP aqui da capital. A equipe do IML também já retirou o corpo da criança aqui do hospital e encaminhou até o IML aqui em Cuiabá. Com imagens de Mário Júnior, Luciana Braz, direto para a TV Cuiabá, canal 47.